E aí pessoal, beleza? Tá vindo aí um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Inscreva-se no canal, compartilhe, curtam o vídeo e apoiem nosso canal se puder. Todo mundo junto aí para tentar mudar o Brasil, ajudando nosso presidente. Valeu galera, forte abraço. É claro que a distinção entre o que é arte e o que não é das coisas mais fáceis e mais óbvias, mas eu acredito que há uma série de traços que estão necessariamente presentes numa obra de arte e que, se não bastam para defini-la, bastam pelo menos para distingui-la de tudo o mais. O primeiro desses traços é o seguinte: uma obra de arte é uma obra, portanto ela tem, vamos dizer, um formato, uma forma final, ela chega a uma conclusão. Por exemplo, uma estátua chega a uma forma final, ela não continua sendo alterada. Se você comparar, por exemplo, isto com o que acontece com o sistema filosófico ou com a filosofia de modo geral, você verá que as filosofias jamais estão terminadas. Quer dizer, você não pode dizer que um determinado livro contém a filosofia do seu fulano, do seu ciclano, porque ele vai estar continuamente acrescentando novas observações, novos problemas, etc, etc. De modo que, se você perguntar assim, o que é a obra de Shakespeare? A obra de Shakespeare constitui-se dos textos que ele publicou como peças de teatro e como poemas. Ponto final. O que Shakespeare disse fora disso aí não faz parte da obra. Mas e no caso de um filósofo? Não podemos esquecer que a própria tradição filosófica ocidental foi fundada por um sujeito que jamais escreveu um livro, que é Sócrates. Portanto, tudo que Sócrates disse, seja, vamos dizer, num diálogo filosófico formal, seja numa conversa qualquer do dia a dia, acaba tendo importância para a filosofia de Sócrates. Então isso quer dizer que a filosofia não é jamais uma obra. A filosofia é uma investigação da qual algumas partes se expressam e se cristalizam em obras escritas, mas uma boa parte não. Tá certo? Daí que, para o estudo de uma obra filosófica, tudo o que um filósofo escreveu ou disse acaba tendo importância, inclusive correspondência pessoal, conversações que alguém lembrou e assim por diante. Então, mas no caso da obra de arte, não. A obra de arte ela tem, vamos dizer, um formato fechado e terminado, encerrado. Mesmo que seja uma obra de arte que se desenrole no tempo, como por exemplo uma peça de teatro. Peças de teatro chegam à sua conclusão. O que o autor possa ter falado fora do texto da peça não faz parte dela e não contribui para o julgamento dela, para a compreensão e julgamento dela. Claro, algum dado biográfico pode ser usado secundariamente para a análise do sentido da obra, mas é sempre uma coisa secundária. Isso não pode jamais se substituir ou ser nivelado àquilo que está dentro da obra. Isso quer dizer que no caso de um poeta, de um dramaturgo, a noção de obras completas é perfeita. E no caso de um filósofo, não. Você vê, se você pegar as obras de Edmund Husserl ele sabia taquigrafia, então quer dizer, ele escrevia na velocidade que ele pensava. E sobraram, quando ele morreu, 40 mil páginas taquigrafadas, o que dá mais ou menos umas 120 mil páginas transcritas. Isso não acabou de ser publicado até hoje. De maneira que o futuro ainda pode reservar algumas surpresas com relação ao sentido último da filosofia de Edmund Husserl. Não se pode conceber isso no caso de uma obra de arte, que o sujeito fez uma estátua lá e você fica esperando que depois da morte dele, né, apareça algo que vai complementar a estátua. Isso não faz o menor sentido. Ou uma peça de teatro. Claro que o indivíduo pode ter uma segunda versão da peça escrita, mas a segunda versão também terá de estar completa. Então a noção da arte vem inevitavelmente ligada à noção da forma. Tá certo? Segundo traço, essa forma é uma forma física, né? Visível e sensível, o que não é a mesma coisa de uma filosofia. Numa filosofia se distingue entre a obra escrita ou publicada ou inédita, mas escrita, e o que nós chamamos de filosofema, que é a ordem interna daqueles pensamentos, que é uma coisa puramente abstrata, não tem existência física. O filosofema não é publicado, ele é o conteúdo, vamos dizer, teorético daquilo que está ali, e que pode evidentemente ser expresso com outras palavras que não aquelas que o autor usou, e às vezes até melhor do que ele se explicou. Tá certo? Então,
uma filosofia pode ter uma existência imaterial, uma obra de arte jamais. Se você pensar assim, bom, e os poemas que Shakespeare pensou e não escreveu? Digo, não fazem parte da obra de Shakespeare. Mas aquilo que Edmund Husserl pensou e não escreveu, faz parte sim, porque você vai ter que adivinhar aquilo. Vocês viram, eu mesmo dei um exemplo disso no livro sobre Aristóteles, certo? Teoria dos Quatro Discursos, onde eu puxo de dentro da filosofia de Aristóteles uma teoria que ele não escreveu em parte alguma, mas que está implícita, está exigida pela lógica interna dos seus escritos. Ele nunca disse que a poética, a retórica, a dialética e a lógica são variantes de uma mesma ciência. Ele nunca disse isso, tá certo? Quem foi dizer foi Avicena e Santo Tomás, muito tempo depois, mas se limitaram a observar isso de passagem, da onde justamente eu tirei a dica para estudar o assunto e descobrir qual era essa unidade por trás. Então essa unidade, ela não faz parte da obra de Aristóteles, mas faz parte da sua filosofia. Estão entendendo? Então, por exemplo, uma parte imaterial da filosofia de Aristóteles. Numa obra de arte, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, aquilo que não alcançou de uma forma visível, audível ou tocável, tá certo? Não faz parte da obra de arte de maneira alguma. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar a poesia oral, ela tem um formato físico, audível. A música, essa música é a mesma coisa, ela tem um formato audível, portanto atinge um dos sentidos. Então, um dos 5 sentidos tem que poder alcançar a obra de arte, senão ela simplesmente não existe. Uma obra de arte absolutamente imaterial, estranha aos 5 sentidos, não é concebível. Tá certo? Então nós temos esses dois traços que são inconfundíveis. Primeiro, a obra de arte tem uma forma acabada. Tá certo? Mesmo que ela esteja realmente interminada, como você pega a famosa Sinfonia Inacabada de Schubert, tá certo? O formato que ela tem é o formato em que o autor a deixou. O que você tem é aquela parte inacabada, o resto você não sabe o que é. Portanto, você não vai poder julgar esteticamente esta obra com base nas partes faltantes. Só pode julgar com aquilo que está dentro da forma. Em segundo lugar, essa forma tem que ser uma forma física, visível, audível, tocável, ou alcançável pelos 5 sentidos de algum modo. Estas observações nos levam a uma conclusão. Se o que define a obra de arte a distingue, por exemplo, da filosofia ou da teologia é a mesma coisa, tá certo? Por exemplo, a teologia de Lutero, uma boa parte do que se sabe do pensamento de Lutero é o chamado table talk, quer dizer, conversações à mesa. Quer dizer, ele estava falando, conversando durante o almoço, alguém lá tinha a ideia de anotar. Ou as famosas conversações de Eckermann com Goethe, tá certo? Quer dizer, você conhece muito do pensamento de Goethe, não da sua obra de arte literária, mas do seu pensamento científico e filosófico. Ele era um filósofo, um cientista também. Você conhece a partir dessas conversações, tá certo? E da teologia de Lutero, sem o table talk você não entenderia muita coisa que Lutero está dizendo. Também, isso não quer dizer que esse table talk faça parte da sua obra publicada, não. Tá certo? É uma coisa que veio de fora. Na arte isso é absolutamente inadmissível. Então, se você assiste uma peça, se a peça está ruim, mas daí você ouve alguém dizer que, mas fora, depois de estreada a peça, o autor teve uma ideia para completá-la assim, o assado, e me disse isso assim. Isso não vale, não conta na apreciação da obra. Só conta aquilo que está definitivamente contido na forma final da obra. Isso quer dizer que o que define uma obra de arte, pelo menos não sei se define completamente, mas o que a distingue de outras manifestações do espírito humano é exatamente o fato de que ela consiste numa forma, não apenas que ela tem uma forma. Uma filosofia também tem uma forma, só que pode ser uma forma imaterial, mas a presença de uma forma fisicamente alcançável é o que define a obra de arte. Portanto, nós dizemos, a forma é a finalidade da obra de arte. Se não chegou à forma, não tem obra de arte nenhuma, tem apenas uma ideia, um projeto, tá certo? E nesse sentido até eu poderia me considerar
o maior músico de todos os tempos, porque eu já inventei um monte de melodias na minha cabeça, eu não sou capaz de escrevê-las, tá certo? Então, Bach perto de mim é Pinto. Só que é o seguinte, eu não compus nada, ele compôs. Então, a noção da forma é absolutamente essencial para a obra de arte.